Bom, galera, muitas pessoas nos procuram aqui para saber que carro devem comprar com até 17 mil reais. São normalmente pessoas que estão buscando seu primeiro carro ou que têm recursos limitados e não querem errar porque o dinheiro de todo mundo é bem suado, né? Então, hoje nós separamos uma lista falando dos principais que a gente vê nestas categorias, ou seja, carros bons, bonitos e baratos, que são basicamente Gol, Celta, Uno e Palio. Ah, mas tem o K, tem não sei o que. Sim, gente, tem. Mas a gente entendeu que esses quatro aqui são os mais procurados e por isso a gente vai falar. Senão o vídeo vai ficar de meia hora e aí fica muito extenso, né? É isso aí, cada um deles está no mercado há muitos anos, são super famosos, tem várias motorizações, várias versões e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Então, acompanhe a gente para ver quais são as nossas recomendações para cada um desses carros. Bom, e se tu tá olhando esse vídeo é porque com certeza tu está procurando mais informações sobre um carro usado e não quer botar o teu dinheiro fora. Então não arrisca, usa o serviço da nossa empresa parceira A Olho no Carro. Por quê, Gustavo? A Olho no Carro faz pesquisas através da placa do veículo sobre vários itens, como sinistro, leilão e outras coisas a mais que fazem com que vocês comprem um carro de uma maneira correta e uma maneira que não vão ser enganados. E use o nosso cupom Opinião Sincera, que tu ainda vai ter 15% de descontos nos serviços deles, que já são bem em conta. E para começar essa lista, nós vamos começar com o Gol, porque ele está no mercado desde 1980. Tem 3 gerações, mas são tantos facelifts que a Volkswagen resolveu chamar isso de outras gerações. Se a gente for contar nos dedos, quase não cabe nas duas mãos. E ele tem várias qualidades. É um carro que ganhou a fama de ser robusto, guerreiro, bom, bonito e barato, enfim, né? Hoje em dia já não é tão mais barato assim, mas ainda assim a Volkswagen não consegue matar esse carro, né? Ela tentou uns anos lá com o Fox, ela tentou agora há pouco com o Up, que é um projeto mundial, um projeto muito mais seguro, mas não adianta, o Gol continua vendendo mais. Ele definitivamente é o queridinho dos brasileiros e nós vamos mostrar hoje que com 17 mil reais tu consegue comprar de 2 gerações diferentes. Tu consegue comprar o G4 e também o G5. O G5 é uma geração totalmente nova, com motor transversal, que ele tem uma carroceria mais segura, ele tem muitas tecnologias diferentes, porém eu acho que o que mais vale a pena é o G4. Por quê? Porque o G4 tu consegue anos um pouquinho melhores, em torno aí de 2011, 12, talvez até 13, e principalmente no G4 tu consegue a versão Power 1.6, que para mim é a melhor versão com 17 mil reais. Porque ela já vem com ar-condicionado, vem com direção hidráulica, vidro elétrico e ela vem com um acabamento um pouquinho diferenciado. O G5, por ser mais moderno, infelizmente só vai conseguir 1.0, eventualmente 1.6, mas é muito raro de se encontrar. E aí nós entramos com duas diferenças grandes aí de motorização, né? Primeiro, potência, segundo, consumo e terceiro, a durabilidade desses motores. Esse 1.6 do G4 é o famoso motor AP, aquele motor indestrutível que a Volkswagen usou durante anos. Em compensação, o 1.0 do G5 é um motor que teve muito problema. O 1.0, 8 válvulas do G4 não é ruim. A gente só não recomenda ele, por quê? Porque ele é fraco. Ele gasta menos, mas ele não tem potência. O do G5, a Volkswagen tentou inovar, fazendo um motor diferente, melhor, e ele deu aquele problema de lubrificação, onde os motores fundem sem nenhum aviso. Ah, mas isso foi no lançamento. Não, no lançamento deu um surto e até hoje a Volkswagen não descobriu exatamente o que aconteceu. Mas saibam, se vocês têm um carro desses, existe ainda a chance do motor fundir e tu ter que trocar o motor. E você sabe que o motor não é barato, né? Então eu realmente recomendo que compre o 1.6. O 1.6, o histórico de problemas é baixíssimo. O único problema, ao meu ver, dessa geração G4 é que ela foi a mais simplificada. Durante todos esses anos, a Volkswagen mexeu na classificação, onde é o posicionamento do Gol. Então, às vezes ele fazia um Gol, o G3, por exemplo, super completo, com motor 2.0, até o motor 2.0 16 válvulas, com um painel bonito, o carro cheio de coisa, e o G4 eles mudaram totalmente a estratégia, fizeram um carro super simples, com um painel super simples, aquele painel que todo mundo reclama, né? Então, realmente, esse G4, para mim, ele é o mais simples, infelizmente. Definitivamente ele é, mas ele é mais novo. Se tu comprar um G3, por exemplo, que eu acho muito mais completo, muito mais bonito, ele já vai ser muito mais antigo também. E aí a chance de dar problema é também muito maior. E o segundo na nossa lista não podia ser nada diferente do que a paixão, o amor maior do Gustavo. Estou falando, obviamente, do Fiat Uno. Sim, ele tem um Palio, mas o amor dele mesmo paira sobre o Uno.
O Uno foi meu primeiro carro. Eu tive um Uno 1.6R, que era aquele Uno esportivo, e até hoje o pessoal me pergunta se eu não vou comprar ele de volta. Cara, eu sei onde está o carro e eu tenho vontade de comprar ele de volta. Sim, ele me mandou uma mensagem esses dias dizendo que ele queria comprar o carro de volta. Mas enfim, o Uno teve várias versões, várias gerações, mas basicamente sempre foi o mesmo Uno, né? Só teve alguns facelifts na frente, mudou para-choque, mudou farol e tal. Mas é o mesmo carro do início ao fim. Até mudaram o nome depois, né? Virou Uno Mille, né? Só para vocês saberem qual é o Uno que nós estamos falando. Na verdade ele teve duas gerações, né? Eu estou falando daquela que foi vendida até 2013. Por quê? Porque também teve a segunda geração, que inclusive é vendida até hoje, e que é um projeto muito mais moderno, e que segundo o Gustavo é muito parecido com o Palio, né? Sim, o Uno novo é um Palio diferente. Bom, o fato é, a primeira geração tu vai encontrar várias opções, muitas mesmo, e tem bem completos, tem com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, porém é um carro que tem uma construção mais simples, então não espere muito conforto interno e principalmente ele é um carro que não oferece muita segurança. Se tu olhar um acidente com um Uno, vocês sempre vão ver que o teto, se for uma batida de frente, né, o teto ele quebra no meio da coluna B. Isso indica que a construção do carro é realmente fraca. Então, eu já não recomendo tanto por causa da segurança e por falta de conforto interno. Tu que teve um aí pode falar melhor, né? Não, o Uno ele não é confortável. Eu já tive até um Uno Smart, não sei se tu lembra, seria o Uno mais simples, né, 1.0. Realmente é um carro que não é confortável, é um carro duro, mas é um carro super robusto, é um carro que virou conhecido como o carro de firma, né? Um Uno branco é o carro de firma, não adianta, é um carro que não estraga, mas conforto é uma coisa que realmente ele não tem muito. E assim como o Gol, nesses anos todos, ele passou por várias diferenças aí dentro da Fiat, né? Já teve o Uno Turbo, já teve o Uno 1.6R esportivo, teve sedã, teve caminhonete, teve picape, teve de tudo. Mas depois de alguns anos ele virou o carrinho pé de boi, o de entrada mesmo, né? O fato é que com 17 mil reais tu consegue comprar um 2012, 2013, mas vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar com ar-condicionado, pelo que a gente viu na relação dos carros à venda aí pelo Brasil afora. A geração 2 tu também encontra com 17 mil reais, mas vai ser um pouquinho mais antigo, vai em torno de 2010, né? Que são os primeiros a serem fabricados. Isso porque as duas gerações andavam juntas, né? Eles foram vendidos juntos durante muito tempo. E aí tem duas versões do 2010 que tu encontra, que é a Vivace e a Way. A Way era a mais completa, é a que vem com melhor acabamento, mas a que mais tem no mercado até 17 mil reais é a Vivace. Eu recomendo tu olhar muito bem e se tu for comprar algum deles, compra a segunda geração na versão Way. Infelizmente eu acho muito difícil de conseguir o motor 1.4 que também tinha naquela época e para mim é melhor do que o 1.0. Mas o 1.0 no Uno até que casa muito bem. Por quê? Porque o carro é extremamente leve. Bom, e aproveitando, já que nós estamos falando da Fiat, vamos falar do segunda paixão do Gustavo. Não fala assim, cara. Eles vão achar que eu sou fiateiro mesmo. Ah, tu não é fiateiro, né? Tá louco, tá escrito na testa aqui. Nós estamos falando, obviamente, do Palio, né? O carro de uso do dia a dia do Gustavo. Mas enfim, o Palio também é um carro que teve uma história relativamente longa, bem menor do que a dos outros, né? Ele foi vendido aí de 96 até 2018. Ele teve duas gerações. A primeira geração teve 5 facelifts, então também dá uma confusão do caramba, que o pessoal acha geração 1, geração 2, geração 3. Não é. Tem duas gerações. O pequeno, que é o que o Gustavo tem, e o maiorzinho, aquele que ganhou mais corpo e um acabamento mais parecido com o do Punto. Mas na verdade usam a mesma plataforma, então é o mesmo carro. Bom, obviamente com 17 mil reais tu vai encontrar a primeira geração aí em torno de 2008, 2009 até 2010, que é mais ou menos o que o Gustavo tem, né? Sim, que já é o facelift que eu tenho, talvez até um facelift acima do meu, mas são versões, gerações, são muito confortáveis, quer dizer, muito confortáveis com relação ao Uno, né, por exemplo, e ao Gol, que o Gol é duro, o Uno é duro, o Palio ele é o mais confortável desses aqui, né, não estou dizendo que ele é confortável, mas é o mais confortável. E tem outra grande vantagem, né, ele é bem completinho também nesse ano, ele tem ar-condicionado, ele tem direção hidráulica, ele tem vidros elétricos. Ah, Felipe, mas isso é básico. Não, é básico hoje, naquela época não era básico, era só os mais completos mesmo, e ele tem desde das versões de entrada. O grande problema do Palio, pelo menos o 1.0, é que o motor ele é um pouco fraco pro tamanho do carro, né? Se tu pegar o Uno, por exemplo, era muito mais leve do que o Palio, principalmente um Palio mais completo. Então o motor que era o mesmo usado no Uno e no Palio termina ficando um pouco o desempenho um pouco lento, sem contar que o consumo também aumenta, que é o caso do meu carro, né? Mas a melhor versão do Palio, se vocês conseguirem comprar, é com motor 1.4. É isso que eu ia dizer.
O bom de tudo nessa história é que saiu o motor 1.4, que nada mais é que o 1.0 com uma cilindrada um pouquinho maior. Então ele mantém as mesmas características, é um motor extremamente durável, é um motor que ele tem mais força que o 1.0, não espere um desempenho excelente, mas ele tem mais força, suficiente para tu viajar com a tua família sem problema, e ele mantém um consumo às vezes até melhor do que o 1.0. Então, Sim. cara, se tu for procurar um Palio hoje, procura o 1.4 e tu encontra nessa faixa de 17 mil reais, aí em torno de 2007, nem é tanta diferença em relação ao 1.0 que nós falamos antes. E ele já vem bem completo também, com direção hidráulica, ar-condicionado e alguns com vidro elétrico. Ou seja, essa é a nossa recomendação. Palio 1.4, primeira geração, ano 2007. Vamos falar então do Celta, o primeiro carro gaúcho, né? E o carro que o Felipe teve. Agora ele que gosta agora. Na verdade eu não gosto. A verdade é que o Celta ele é um projeto que nasceu do Corsa B, e o Corsa B era um projeto europeu, então ele tinha um acabamento melhor, ele tinha alguns mimos a mais, e o Celta nasceu com o único objetivo de ser o carro mais barato da GM e quem sabe o mais barato do Brasil. A GM para isso pelou o carro, tirou tudo, tanto que a primeira versão dele, que ela era extremamente assim, precária, né? O painel totalmente liso, tinha só o velocímetro, eu acho que mal tinha o marcador de combustível, né? Porque o resto era tudo eles sacaram só fora. umas luzes que ligavam às vezes. Às vezes ligava umas luzes. A luz da injeção estava sempre ligada, né? Isso é normal. Essa eu acho que vinha de fábrica, inclusive. Desde o Corsa. Desde o Corsa. Mas enfim, é um carro que tem uma manutenção extremamente barata, é um carro que não estraga, porém, ele é um carro pequeno e que é um carro simples. A GM começou a perder muito mercado lá pela metade dos anos 2000 e ela resolveu fazer um facelift, chamou de segunda geração, mas não é a mesma plataforma e tal, só tem uma cara diferente. E esse Celta já veio bem melhor, inclusive foi esse que eu comprei. Ele tem um painel por dentro com mais detalhes, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, dependendo da versão, claro, né? Tudo isso era opcional na época, trava elétrica das portas também era opcional, vidro elétrico. O meu não tinha nada disso, só tinha um ar-condicionado e direção hidráulica. E o que eu não gosto no carro? O motor é fraco. O motor dele é realmente muito fraco. A partir de 2009 saiu o EconoFlex, que daí esse ganhou um pouco mais de potência, tem 77 cavalos, e ele ficou melhor. O de 70 cavalos, que era o Flex Fuel, se não me engano, uma coisa assim, eu definitivamente detestava. Ele até era econômico, mas para andar na estrada, eu viajava muito, era muito fraco. A parte boa é que qualquer peça que estraga é extremamente barata. Felipe, tá dizendo que é fraco, mas é mais forte que meu Palio ainda. Bom, isso não é difícil, né? A parte boa do Celta é que tu encontra alguns 2012 até 2013 nessa faixa de 17 mil reais. Então é um ano mais novo até em relação aos concorrentes que nós mostramos antes aqui. A dificuldade é encontrar neste ano com ar-condicionado. Por quê? Porque a GM já estava migrando ele para um carro extremamente de entrada. Ela já tinha lançado o Onix, e o Onix era para ser um carro intermediário, um pouco mais premium, se é que a gente pode chamar de premium, mas ele era uma construção absurdamente melhor. E o Celta então vinha para cumprir o papel dele do início do lançamento, que era o carro popularzão barato. E aí quando tu fala em barato, é óbvio que eles tiraram muita coisa de novo, né? Então tu até encontra alguns com ar-condicionado, não tem direção hidráulica. Tu encontra com direção hidráulica, não tem ar-condicionado. Vidro elétrico, trava elétrica é extremamente raro de encontrar. A maioria das pessoas botaram isso depois que compraram o carro. Enfim, o que eu vou dizer? Vale a pena pela confiabilidade, vale a pena pelo baixíssimo custo de manutenção. E se tu encontrar um com direção, pelo menos com direção hidráulica e vidro elétrico, ou melhor, direção hidráulica e ar-condicionado, se tiver vidro elétrico e trava elétrica, melhor ainda. Se tu encontrar nessa faixa dos 17 mil, te atira, porque o carro dificilmente dá problema. Mas toda vez que eu ando no Celta me incomoda aquela posição de tortinha, assim, de chevette, né? Isso tu te acostuma, cara. Mas os pedais também são pro lado, isso tu te acostuma. E os bancos também, né? Toda vez que eu ando no Celta eu penso assim, ainda bem que eu tenho um Palio. Tá, mas a gente não vai terminar essa lista sem falar do carro. Por quê? Porque todo mundo pergunta do carro, do Fiesta e tal. Eu vou resumir aqui para vocês. O carro que presta é aquela primeira geração. A segunda geração, eu não sei o que a Ford fez, mas eles estragaram o carro. Eles fizeram com porta-mala maior, ele tem melhor acesso, ele tem mais espaço interno, porém, o motor flex também, porém, eles
fizeram alguma coisa que perdeu potência e principalmente a partir da segunda geração ele é famoso por queimar a bobina. A minha esposa teve um da primeira geração durante 7 anos, só trocou bateria, zero de problemas. Ela vendeu o carro, andou um monte com ele, vendeu o carro, o cara está andando até hoje, zero de problemas. A segunda geração só nos deu dor de cabeça. Primeira bobina, depois as bicos, não sei o que e tal. Enfim, gastei um monte de dinheiro, só me incomodei. O Fiesta tem exatamente a mesma característica. É bom, não dá problema no motor, mas se tu não te atentar a essa questão da bobina, tu queima o módulo de injeção, como nós queimamos, e aí sai muito caro. E mais um carro que a gente não pode esquecer de citar é o Renault Clio. Esse carro também vendeu bastante aqui no Brasil, teve uma boa venda, tem um motor interessante, 1.0, 16 válvulas, que é meio ruim de baixa, porque na 16 válvulas sempre bota a potência e torque lá para cima, né? Nós já gravamos um aqui no canal, e é um carro que veio desde muito simples, bem pé de boi, até uma versão bem completa, até com ABS e airbags. Nós não vamos falar muito desse carro, dá uma olhada no vídeo que a gente gravou, porque lá tem todas as informações que vocês precisam saber sobre ele. Mas é isso aí, galera. Espero que a gente tenha ajudado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam, antes de comprar o seu carro, consultem a placa lá na olho do carro usando o nosso cupom. Primeiro, porque vocês vão ter desconto no serviço, que já é baratinho. E segundo, vocês vão tirar um belo peso das costas. Isso aí. Se vocês quiserem adquirir algum produto aqui da Opinião Sincera, como a camisa, camiseta, boné, entra na nossa lojinha ali que a gente consegue enviar para todo o Brasil. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.